Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Prime Interway, aqui, direto da FutureCon 2025. Eu sou David Delgado e na Prime Interway, mais do que distribuir equipamentos, nós gostamos de conectar empresas e promover aos nossos parceiros e clientes soluções que vão gerar mais negócios alinhadas com tecnologia e inovação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonado, um tema extremamente importante, que é o Android Enterprise, que faz parte de todo o portfólio da Prime Interway nos dispositivos corporativos, sejam eles tablets ou coletores ou smartphones robustos, em que muitas das vezes o nosso canal ou propriamente o cliente conhece pouco das vantagens do Android Enterprise. Ele associa que o hardware ele só é robusto e está longe disso. Então, nada melhor do que para falar sobre esse tema do que nós contarmos aqui com a presença do Rafael, que é especialista em Android Enterprise. Rafael, obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. David, obrigado a vocês por terem me convidado para participar desse podcast. É um baita prazer estar aqui e trazer um pouquinho mais informação para o pessoal aí do que é o Android Enterprise e qual é a vantagem da gente estar usando essa plataforma. Legal, Rafa. Bom, vamos começar do começo, né? Conta um pouquinho, para quem não conhece, fala de alguma forma até conceitual, o que é, né, o Android Enterprise e qual a principal vantagem para o mercado corporativo? Legal. Bom, o Android Enterprise ele é um modo de operação do Android. Fica meio vago, mas para a gente recapitular, o Android ele é um sistema operacional desenvolvido em software aberto. Então todo mundo sabe que o software, o código-fonte do Android está disponível para qualquer fabricante ir lá e criar um produto através desse software, desse código-fonte. Isso é uma baita vantagem que o Google oferece, né, para os fabricantes, porém traz um desafio de compatibilidade. Então você imagina se cada fabricante adaptar o Android do seu próprio jeito para uso corporativo. Então a gente tem aí uma miríade de fabricantes, cada um absorve esse código-fonte de uma forma e tem liberdade de fazer isso. Mas para padronizar, então, a maneira que a gente gerencia dispositivos móveis nas empresas, a gente criou, então, esse Android Enterprise justamente para permitir essa padronização. Então, ferramentas que a gente vai discutir ainda ao longo do nosso bate-papo aqui, de MDM ou MM, elas vão poder, então, de uma forma uniforme, trabalhar com produtos Android, tá? E a vantagem das empresas trabalhar com isso, além dessa padronização, ou seja, se eu tiver um dispositivo da marca A, eu consigo lidar com ele da mesma forma que eu lidaria com o dispositivo da marca B, eu também tenho a possibilidade de não depender do bom senso dos usuários. Então eu gosto de brincar, né, que a gente permite que o TI implemente bom senso nos dispositivos móveis da empresa. É legal, eu concordo com você. E um passinho por vez, né, pensando aqui no nosso bate-papo, e para quem está tendo a primeira oportunidade de ouvir sobre Android Enterprise, quando a gente pensa no Android Enterprise, o que você poderia dizer, o que ele se diferencia de um Android, digamos, comum, que a gente tem nos dispositivos domésticos aí no dia a dia? Ótima pergunta, porque é o seguinte, por exemplo, um dispositivo comum, vamos supor, eu sou uma empresa, comprei dispositivos que eu vou distribuir para meus colaboradores. Se eu entrego esse dispositivo para o colaborador sem nenhum tipo de gestão nesse equipamento, o colaborador, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar uma conta Google pessoal dele nesse aparelho. A partir desse momento, o aparelho fica configurado como um aparelho B2C, um aparelho como voltado só para esse usuário que colocou a conta dele. Então, a empresa vai ficar, de certa forma, amarrada à configuração desse colaborador e não à sua configuração corporativa. E só para trazer um exemplo de uma dor que isso gera depois, vamos supor esse colaborador sai da empresa, devolve esse celular para o RH vai depois, ou o TI vai depois dar esse dispositivo para uma outra pessoa, esse dispositivo, ao passar pelo reset, vai estar vinculado àquela conta Google do primeiro usuário e não vai... Isso quase nem acontece, né? Então, é uma coisinha que nunca acontece. Então, só isso já seria, né, uma baita diferença de você ter, no mínimo, controle se o dispositivo está rodando nesse modo B2B ou no modo B2C, que a gente está acostumado a ver aí como usuário. Que legal. Bom, você falou de um benefício super importante, mas muitas das vezes, quando você está diante de um projeto envolvendo uma quantidade grande de aparelhos, é muito tentador
para o cliente, seja por questões de budget ou por não ter profundidade no que diz respeito às vantagens, né, que a gente vai discorrer algumas delas aqui hoje, ele olhar para um hardware consumer. Nesse sentido, quais outras funcionalidades, além dessa que você já mencionou, a gente poderia destacar, tendo em vista que você vai estar conciliando um hardware corporativo, uma ferramenta de trabalho, junto com uma versão apropriada para o ambiente de trabalho? Bom, são infinitas as configurações que a gente pode fazer específica para uso corporativo, e aí vai depender muito do caso de uso que a gente vai estar querendo atender. Então, vou pegar alguns exemplos. O meu colaborador, ele usa um dispositivo para acessar, além de uso pessoal, ele usa também o dispositivo para acessar o e-mail corporativo ou algum documento de trabalho. Ele pode fazer esse acesso de uma forma segura, seguindo as diretrizes de segurança da empresa. Ou seja, vou pegar, por exemplo, a diretriz que eu tenho instalada aqui no meu aparelho. Eu tenho um lado pessoal no meu aparelho, em que eu tenho meu e-mail pessoal. Nesse e-mail pessoal eu consigo tirar uma captura de tela, consigo baixar o anexo, consigo copiar o texto e colar em um outro aplicativo, enquanto no meu ambiente corporativo a empresa determina determinadas regras, que a gente chama de políticas, e aí, por exemplo, no caso do e-mail, eu não consigo baixar o anexo, salvar o anexo do e-mail no meu dispositivo, eu não consigo tirar uma captura de tela do meu e-mail, não consigo copiar o texto do meu e-mail corporativo e colar ele em uma outra solução. Então a gente consegue fazer cada coisa dessa que a gente chama de políticas. A gente tem o Android Enterprise hoje oferece mais de 1.500 políticas que a gente pode estar aplicando em dispositivos móveis. Então, através dessas políticas, a gente consegue configurar os aparelhos para que eles funcionem do jeito que a empresa deseja. Então, a gente pode explorar ao longo da nossa conversa aí uma infinidade de exemplos que a gente pode esgotar. Eu poderia fazer um podcast aqui de 4 horas com você, só explorando exemplos aí de como que a gente pode implementar segurança e produtividade nos aparelhos Android. Que legal, Rafa. Deixa eu pegar o gancho então nessa sua explicação, até para contextualizar para quem está nos ouvindo. Nós fizemos um podcast aqui na FutureCon sobre uma plataforma de MDM da Ormobo. Quando você fala de políticas que são possíveis de serem configuradas nativamente no Android Enterprise, o cliente ele pode então entender que o MDM seria um complemento da gestão desses dispositivos na perspectiva de política, mas ainda que eu não tenha o MDM, eu já teria como me beneficiar das funcionalidades do Android Enterprise? Essa pergunta é fundamental, tá? Porque eu acho que aí é um ponto que muita gente ainda não tem esse conhecimento acerca do Android Enterprise. Lembra no comecinho do nosso bate-papo que eu falei que o Android Enterprise ele é um modo de operação do Android. E como que eu coloco um dispositivo Android normal, comum, nesse modo de operação? Eu preciso registrar ele numa ferramenta de MDM, seja da Ormobo ou alguma outra ferramenta de mercado, tá? Esse procedimento, a gente tem várias formas de fazer, formas mais manuais e formas mais automatizadas, mas a funcionar nesse modo B2B é através do registro de uma ferramenta de MDM. Ou seja, o Android ele é uma plataforma, o Android Enterprise, no caso, ele é uma plataforma que vai viabilizar a uma ferramenta de MDM gerir, configurar e preparar o dispositivo para ser usado em casos de uso corporativo. Ou seja, é fundamental a gente ter um MDM aí para viabilizar a utilização do Android Enterprise. Legal, então eu acho que isso é para o nosso público, especialmente que trabalha com foco em soluções de missão crítica, clientes que necessitam aí de uma ferramenta de trabalho apropriada. A gente traz aqui uma combinação de tecnologias ou de parceiros que hoje fazem parte aí do nosso ecossistema na distribuição da Prime Interway, para que você leve até o seu cliente ou para o seu negócio a melhor tecnologia possível, ok? Rafael, conta um pouquinho como que o Android Enterprise ajuda as empresas a equilibrar as questões de segurança e produtividade. Legal. Essa também é uma pergunta muito interessante porque me permite trazer uma referência com a utilização de computadores. Hoje, eu acredito que seja muito comum, todo mundo já tem essa prática, essa cultura, todas as empresas, né, de aplicar políticas de segurança, o termo das políticas que eu estava usando, em computadores. Então, a maioria das empresas hoje, você não vai conseguir, através dos computadores, acessar qualquer site, instalar qualquer coisa no computador, não permitir a instalação de atualizações.
E aí a gente não vê ainda a mesma cultura sendo aplicada em dispositivos móveis, embora, principalmente depois da pandemia, os dispositivos móveis hoje estejam sendo usados cada vez mais também dentro de ambientes corporativos. Bom, e com isso a gente passa, né, agora para a resposta à sua pergunta especificamente. Quando a gente começa a trazer, então, segurança para dispositivos móveis, a gente tem que aliar, não só pensando em bloqueio, porque muita gente associa, né, o MDM a não vou poder fazer um monte de coisa no meu dispositivo, mas a questão é conciliar o que é seguro, que está alinhado com as políticas da empresa, sem também prejudicar, comprometer a usabilidade do aparelho. Então não adianta nada, a gente sabe aqui, né, que se você bloqueia muita coisa no aparelho, o usuário vai dar um outro jeito de fazer aquilo que ele quer fazer. Então a ideia não é atrapalhar a usabilidade, mas sim só trazer todos os recursos de segurança que um dispositivo que está sendo usado corporativamente exige. Então a gente tem, dentro de recursos de segurança, eu posso dizer, dos mais básicos, que é simplesmente exigir uma senha robusta ou a biometria para autenticar o aparelho. Você ter os exemplos que eu citei, né, de como você lida com os dados corporativos para evitar vazamento de dados. Você consegue, dentro de uma configuração Android também, separar dados corporativos de dados pessoais. E aí, no caso de um dispositivo ser roubado ou perdido, eu consigo remotamente apagar desse dispositivo só os dados corporativos, consigo localizar o dispositivo. Então a gente consegue ter uma série de recursos de segurança, que daí também vai depender do que demanda as políticas internas da empresa, a gente consegue replicar essas políticas no aparelho, mas lógico, sempre aliando a implementação da segurança à usabilidade do aparelho também, para não comprometer essa usabilidade. Muito legal essa visão e os detalhes, né, com base na tua experiência. E até me vem aí uma pergunta de improviso, porque como que você tem visto hoje, pelo menos no meu entendimento, um avanço bacana dos clientes preocupados nesse sentido, porque ainda que eles acabem adotando aparelhos domésticos no dia a dia de atividades corporativas, cada vez mais está sendo discutida essas questões como dados, que são informações super sensíveis. Como é que você tem visto isso? Acredito que cada vez mais vocês estão sendo demandados aí para falar de Android Enterprise. Conta um pouquinho para a gente como é que você está enxergando esse amadurecimento do mercado, às vezes tão orientado a preço, mas que se esquece dos cuidados envolvendo aí toda essa estrutura importante do Android Enterprise. Aí eu vou acabar entregando um pouco a minha idade, aqui, o tempo que eu tenho de experiência, porque é o seguinte, há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com mobilidade corporativa, isso era realmente uma questão super impactante. A gente tinha só MDMs de fora do Brasil, que eram cobrados em dólar, então a gente tinha aí dezenas de dólares por dispositivo por mês, o que realmente acabava sendo um impeditivo para as empresas em massa adotarem, né? Então, majoritariamente, no passado, só empresas multinacionais que recebiam essa orientação das matrizes que acabavam usando, né, o MDM aqui no Brasil. Hoje em dia essa realidade mudou completamente, então os MDMs hoje a gente tem uma porção de fornecedores da solução, muitos com preços muito mais acessíveis do que esse que eu estou falando, né? Então hoje eu acredito que qualquer empresa, até uma padaria, um mercado de bairro, deveria ter um MDM, tá? E embora a gente esteja vendo de fato essa preocupação cada vez sendo mais levada em consideração, né, pelas empresas, eu acho que a gente ainda tem uma margem muito grande para utilização de Android Enterprise. Eu vou falar alguns dados aqui que são meio chute, eu não tenho uma fonte super concreta para falar disso, mas a gente tem hoje o Android, o market share dele deve estar em torno de 80%, a grande maioria das empresas acabam usando o Android, porém nem 20%, a gente chuta aí entre 15% e 20% dos dispositivos vendidos para empresas usam hoje um MDM. Então, de fato, tem empresas que já têm essa consciência, eventualmente porque até já passaram por algum tipo de incidente, problema. Mas a gente ainda vê hoje uma oportunidade muito grande das empresas estarem associando isso. E aí eu faço até uma provocação para as pessoas, né? Porque consultar primeiro, né, o preço de um MDM, eu não vou falar aqui para não me comprometer, mas existem hoje MDMs muito acessíveis. E quando a gente fala, por exemplo, do uso de um MDM para você ter controle de inventário. Uma empresa que tem lá centenas de aparelhos,
Vamos supor que um dia a gente não consiga localizar um aparelho. Hoje o aparelho mais barato Android que a gente tem no mercado deve custar aí em torno de 700, 800 reais. Eu diria para vocês que hoje a gente consegue pagar anos de licença de um MDM por o preço de um aparelho desse que seja perdido. Isso quando a gente fala, a gente pode também falar de melhor utilização dos recursos corporativos. Aí eu digo de economia no plano de dados, economia na eficiência do recurso que você oferece para o seu colaborador. Às vezes o colaborador vai falar, mas o aparelho tal não é suficiente para eu desempenhar minhas atividades. Talvez não seja o suficiente porque o aparelho está sendo usado da maneira errada. Quando a gente usa o Android Enterprise e consegue configurar o aparelho da maneira adequada, um aparelho mais simples às vezes sirva para resolver um problema. A gente consegue limitar a utilização de um plano de dados para que a empresa também consiga otimizar o gasto em relação a isso. Ou seja, por um investimento hoje muito pequeno, a gente consegue fazer aí economias muito grandes, além de toda a inteligência que um MDM com Android Enterprise consegue oferecer. Eu concordo com você, Rafael, e é muito agradável conversar com um especialista no tema, porque você que está nos ouvindo e é nosso revendedor, ou você que é um cliente que gosta do nosso conteúdo e entende a nossa preocupação nesse ecossistema de soluções, muitas das vezes, ainda na perspectiva de cliente, a gente percebe que vocês buscam materiais e subsídios para estruturar um TCO, até para justificar a escolha realmente de um aparelho corporativo para que você possa ter menos impacto na sua operação. E eu acho que, da maneira que o Rafael colocou, talvez esses riscos de dados sensíveis, gestão, controle do teu parque, eu acho que tudo isso precisa ser ponderado e você, nosso canal, precisa se atentar muito nesse quesito para uma venda consultiva, para uma venda que de fato vai levar ao cliente a correta ferramenta de trabalho. Vamos seguir, Rafa. Um ponto só, para pegar no gancho que você acabou de falar, né? Eu fiz algumas analogias aqui de custo em relação ao preço de um aparelho, ao preço de um plano de dados. Agora, se a gente levar em consideração um vazamento de dados sensível, aí esse número normalmente escala significativamente. Então, é importante a gente ter não só MDM, mas do mesmo jeito que uma empresa hoje coloca um firewall, coloca uma série de proteções ali para não ter vazamentos ou invasões, o MDM acaba também fazendo esse papel e garantindo que esse tipo de prejuízo super impactante aí, a gente ouve falar de empresas que por conta de vazamentos tiveram que fechar as portas até. Então, assim, é um valor insignificante que evita a gente ser exposto, né, a esses prejuízos aí muito significativos. Isso é super importante porque, de um modo geral, eu percebo que nós temos espaço para conseguir enriquecer o discurso do nosso canal e até mesmo a nossa comunicação com o usuário final da solução de mobilidade corporativa, porque de fato é uma combinação de fatores, né? Não é só a questão envolvendo a segurança dos dados, mas é você conseguir ter um controle melhor daqueles equipamentos que são ferramentas de trabalho e que eventualmente podem, por não estarem lá disponíveis, seja por autonomia de bateria, durabilidade. Infelizmente no Brasil a gente tem muitas questões envolvendo impactos na operação em virtude de alto interesse a roubo e furto dos smartphones domésticos que na sua grande maioria não tem o Android Enterprise. Então eu acho que é uma combinação de detalhes e fatores que a gente realmente consegue levar para o nosso público a melhor oferta dentro do melhor plano e negócio que o cliente está precisando. Seguramente. Legal. Seguindo com o nosso bate-papo, você poderia compartilhar alguns exemplos de segmentos como, sei lá, logística, aplicações em campo, onde o Android Enterprise tem gerado impactos positivos na operação? Legal, posso sim. Bom, só antes da gente entrar em alguns exemplos, eu queria trazer então as diferentes maneiras que a gente tem de gerenciar dispositivos, tá? Quando a gente coloca então um dispositivo Android no MDM, ele passa a operar nesse modo do Android Enterprise, a gente tem diferentes maneiras, diferentes abordagens de fazer esse gerenciamento. Então a gente tem um dispositivo totalmente gerenciado, um dispositivo que tudo que acontece nele, a empresa vai poder decidir, bloquear, monitorar, ou seja, é um dispositivo que é de fato uma ferramenta de uso exclusivo corporativo, e a gente tem o uso híbrido.
E aí o uso híbrido pode ser aplicado tanto num dispositivo de propriedade da empresa, quanto num dispositivo de propriedade do próprio usuário, do próprio colaborador. Aí pegando essas duas abordagens aqui. Isso até foi uma pessoa que vende, né, dispositivos, que me trouxe esse feedback, que uma vez ela teve um insight de substituir rastreadores em uma frota de veículos por dispositivos móveis instalados nos carros, né, nos veículos. Com isso, ele ganha um rastreador inteligente, um smart rastreador, né? Então, por exemplo, eu poderia ter, juntamente, né, com o MDM, um tablet em que, se eu trabalho com entregas, por exemplo, eu tenho já todo o mapa de entregas que eu tenho que fazer, isso já de uma forma inteligente ali mapeado. Eu consigo ter o controle exatamente no momento da entrega que eu estou. Eu consigo ter, né, políticas aí que vão implementar, por exemplo, um quiosque, que a gente chama, né, quando a gente trava o dispositivo nesse modo totalmente gerenciado que eu falei. A gente pode travar o dispositivo para que ele só exiba os aplicativos que eu quero que sejam exibidos para aquele usuário. Então, por exemplo, eu não quero que meu motorista fique acessando o WhatsApp, YouTube e outras coisas que podem tirar a atenção dele durante um trajeto. Então eu posso deixar para ele ali só um aplicativo do Google Maps, outros aplicativos que fazem sentido ali dentro daquela utilização. E também no back-end fazer todo esse controle de como está sendo o fluxo da entrega. Tá? Outra coisa que eu posso usar, a gente ainda não entrou nesse mérito ainda, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala de logística, muitas vezes a gente precisa distribuir os aparelhos na operação. A operação não é centralizada em um único lugar. Eu consigo, através do Android Enterprise também, provisionar esses dispositivos para as configurações corporativas, independentemente de onde eles estejam. Eu não preciso ter uma pessoa que vai centralizar toda essa configuração, ou eu não preciso mandar um técnico para cada localização para eles fazerem a preparação desse dispositivo que vai ser usado numa frota de veículos, por exemplo. Legal. Aproveitando a tua explicação, eu acho que certamente vai despertar muito interesse em mais informações e detalhes. Hoje, a Google disponibiliza uma quantidade de conteúdo bastante grande. Isso está disponível no site? Tem como que você recomenda para o pessoal encontrar mais conteúdo nesse sentido? Boa. Bom, a gente tem bastante informação pública, né? A gente tem um site específico do Android Enterprise que já vai trazer ali as principais características da plataforma. Aliás, antes até de eu falar disso, né, só para esclarecer um ponto, porque muita gente confunde, até conectando com uma questão que a gente já tinha falado antes, o Android Enterprise ele não é um produto. Você não vai ver em nenhuma loja Android Enterprise. O produto ele é o dispositivo Android, então a gente tem de vários fabricantes, e o MDM que vai usar a plataforma do Android Enterprise para gerenciar esse produto. Esse produto é aquele selinho Android Enterprise Recommended. Isso, e esse daí, na verdade, já são os dispositivos que atendem, melhor ainda, clientes corporativos. Significa que são aparelhos que vão ter... você controla melhor o ciclo de vida deles. Então, eles vão ter atualização de Android por mais tempo, atualização de patches de segurança por mais tempo. Ou seja, são dispositivos que são mais indicados para ambientes corporativos do que dispositivos que não permitem a gente ter esse tipo de previsibilidade. Perfeito. Rafael, uma dúvida que é bastante comum é a utilização, digamos, híbrida, tanto no perfil pessoal quanto de trabalho. Como que a gente pode considerar aí o benefício e considerar o Android Enterprise nesse tema, nesse tópico? Legal. Não, aí é uma bola que você levanta muito legal para eu cortar, cara, porque, bom, vou de novo entregar a minha idade aí. Eu lembro de uma época em que as pessoas elas tinham o dispositivo do trabalho e o dispositivo pessoal. Então, teve uma época que era até uma questão de status, né? O cara andava no cinto com 2 aparelhos celulares diferentes, mas hoje eu acho que é um trabalho desnecessário você ter 2 aparelhos. Então, assim, um grande diferencial do Android é justamente essa separação de dados corporativos de dados pessoais, tá? E aí a gente tinha falado numa das respostas anteriores a questão do uso híbrido. Ele é basicamente isso, ele permite que você tenha 2 aparelhos em um. Um aparelho em que a empresa consegue controlar o ambiente que você usa para acessar os dados corporativos e um ambiente totalmente separado, totalmente isolado, que é o seu ambiente pessoal. Então, como que isso funciona? A gente cria nesses dispositivos gerenciados um perfil de trabalho.
esse perfil de trabalho vai conviver com o meu lado pessoal, com o meu perfil pessoal. No meu perfil pessoal, eu vou fazer aquela velha história de colocar minha conta do Google, eu vou acessar a loja, a Play Store do Google com minha conta pessoal, vou poder baixar o aplicativo que eu quiser, usar a rede social que eu quiser, fazer o que eu quiser, guardar a foto que eu quiser, o conteúdo que eu quiser ali, a empresa não vai ter acesso a isso. Por outro lado, eu vou ter esse perfil de trabalho que a empresa pode, por exemplo, exigir um outro bloqueio de tela adicional, pode colocar que todos os aplicativos, aí vou ter outra loja, na verdade, outra loja de aplicativos em que a empresa que decide o que eu posso acessar através dessa loja, essa loja vai ser acessada por uma conta que não é uma conta pessoal. Então eu vou ter uma loja ali que, em vez de ter aquela infinidade de aplicativos que a Play Store naturalmente oferece, eu vou ter só um subconjunto disso, que são os aplicativos que a TI aprovou para aquele perfil de usuário estar acessando. Condizente com a atividade fim, né? Exato. Então e o grande benefício, né, o grande diferencial do Android é justamente que eu posso ter o mesmo aplicativo em cada um dos ambientes. Então eu posso ter o meu Gmail pessoal e fazer o uso que eu quiser do lado pessoal, e eu tenho o meu Gmail corporativo, que é aquela história que eu comentei anteriormente. Eu não posso baixar um anexo, eu não posso tirar uma captura de tela. Eu tenho essa diferença de ambientes. Respeitando as políticas, né? Você mencionou, esse que é um ponto muito importante. Exato. Então a gente já até teve um caso que ficou famoso no ano passado, de uma pessoa que trabalhava no marketing de uma empresa. Ela foi fazer um story do Instagram, só que como ela tinha no Instagram dela tanto a conta pessoal como a conta corporativa dela, o story que era no contexto pessoal, ela fez usando a conta corporativa da empresa. Provavelmente, se ela tivesse usando essa abordagem, né, da separação de dados entre perfil pessoal e perfil corporativo, ela teria o Instagram pessoal do lado pessoal, o Instagram corporativo do lado corporativo, e ela provavelmente não teria cometido esse equívoco aí. É o que você falou, né? Acho que sem contar um pouco da nossa idade, realmente hoje a tendência é que os colaboradores optem por um único aparelho, mas precisam se atentar nessa convivência na utilização híbrida de alguns aplicativos, porque faz toda a diferença, inclusive coloca em risco os próprios empregos, aí, as próprias carreiras, dependendo da postagem. Exato. E assim, muitas empresas elas não têm condição, elas esperam que os trabalhadores se beneficiem da mobilidade, mas não compram aparelhos para os seus colaboradores. Então acabam contando que o colaborador ele vai usar o aparelho pessoal dele para tirar proveito da mobilidade. Como a gente pode permitir essa utilização sem ser invasivo no aparelho dele, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da segurança do acesso corporativo? Ao mesmo tempo, a empresa muitas vezes ela também dá para o colaborador como um benefício um aparelho, um dispositivo móvel. E ela pode estar dando um baita tiro no pé se ela der uma ferramenta para o cara usar no dia a dia corporativo dele e não implementar nesse aparelho a devida segurança. Tá? A gente comentou um pouquinho mais cedo no outro podcast sobre MDM, até as questões envolvendo não só a segurança de dados, mas o controle no horário de utilização, né? Porque seja a empresa cedendo o dispositivo móvel ou o próprio colaborador tendo e usando o dispositivo dele, a empresa, é o que você falou, pode dar um tiro no pé, porque de alguma forma ele pode estar usando o terminal sem as políticas de segurança e ainda mais utilizando em horários que não deveria estar utilizando, resultando em questões trabalhistas e outros problemas. Você tocou num ponto fundamental, que a gente normalmente não cita tanto, que muitas vezes a gente direciona todo o discurso de Android Enterprise, MDM, à parte de TI da empresa. Só que aí você coloca que quem seria o cliente seria o RH da empresa, a parte de compliance de uma empresa, né? Que o cara dá a ferramenta de trabalho, aí a pessoa responde um e-mail 3 horas da manhã, no final de semana, e isso pode gerar um passivo trabalhista para a empresa. Sendo que através de um MDM você consegue controlar quais aplicativos vão estar disponíveis para o colaborador utilizar em determinados horários. Então você consegue, e não só para a questão de trabalhista, né? Às vezes até pelo próprio equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, você consegue, o próprio colaborador ele consegue pausar, por exemplo, no final de semana, notificações, para que ele não fique ali recebendo... Desconectar realmente, exato, né? Desligar exato. Um pouquinho do trabalho para não ter um burnout, nada nesse sentido. Exato. Perfeito, muito bom, Rafa. De que forma o Android Enterprise ele simplifica e ajuda a implantação de dispositivos em larga escala num ambiente corporativo?
Legal, essa é uma das meninas dos olhos aí que tem dentro das funcionalidades do Android Enterprise. No começo do nosso bate-papo eu falei, né, que o que coloca o Android nesse modo de operação do Android Enterprise é você registrar o aparelho no MDM. No Android 5, ou seja, a gente está falando aí de décadas para trás, isso só podia ser feito de uma forma manual. Então o cara ia lá, tirava o dispositivo da caixa, ligava, conectava o dispositivo na rede ou colocava o SIM card no aparelho, chegava até a tela de colocar ali a conta Google, e aí, em vez de ele colocar a conta Google, ele escrevia FW, hashtag, o nome do MDM que ele ia usar, e colocava o aparelho no fluxo de configuração corporativa. Legal. Se o cara estiver configurando um aparelho, 2 aparelhos, 5 aparelhos, não é tanto problemático assim. Só que agora imagine essa abordagem se o cara tiver que configurar 200 aparelhos. Imagina o tempo que ele vai demorar, o tempo que o usuário que precisa desse aparelho vai estar esperando lá do outro lado, a quantidade de equívoco que ele vai fazer. Enfim, é um baita overhead, acho que não é uma abordagem tão interessante, tá? No Android 6, aí trazendo só um pouco de histórico, né? No Android 6 o Google disponibilizou também uma abordagem que você pode ter um dispositivo programador NFC, em que através de uma tag NFC você replica uma configuração em vários aparelhos. Então você ganha um pouco mais de escala com isso, mas ainda assim você dependia de ter todos os aparelhos num lugar ali para fazer essa configuração. Exato. Por isso que no Android 7 teve a opção de utilização de um QR Code. Então, não sei se as pessoas conhecem, né? Mas quando você liga o aparelho Android pela primeira vez, ele aparece aquela tela de boas-vindas, você pode tocar na tela várias vezes, ele vai abrir um leitor de QR Code. Se o MDM, através do MDM a gente pode gerar um QR Code de inscrição e, nesse momento, fazer a leitura desse QR Code e colocar já o dispositivo nesse modo de configuração no Android Enterprise. Beleza, ganhei um pouco mais de escala, até posso mandar esse QR Code para um usuário que está em outro lugar e mandar o aparelho para ele fazer esse processo, mas a gente começa a ainda continua tendo alguns problemas, né, do tipo, e se esse cara que vai fazer a configuração não é um cara safo ali tecnicamente? Não conhece tanto, né? Não conhece tanto. Ou se simplesmente o cara souber, não, mas isso vai trazer um monte de bloqueio no meu aparelho, eu não vou fazer essa configuração em ponto final. Exato. Então, por isso, aí a gente chega finalmente na menina dos olhos aí, que é o Zero Touch, tá? No Android 9, todos os aparelhos que têm certificação GMS do Android, e aí a gente está falando de praticamente todos os aparelhos que tem no mercado hoje em dia, eles têm nativamente suporte ao Zero Touch. O que é o Zero Touch? Através de revendedores autorizados do Google, eu consigo cadastrar na plataforma e-mail o número de série desses aparelhos, e aí esses aparelhos, ao serem tirados da caixa pela primeira vez, ou passarem por um reset de fábrica, eles, assim que obtiverem acesso à rede, seja uma rede Wi-Fi ou a rede de dados da operadora, eles já vão identificar que existe uma configuração corporativa para eles e vão aplicar essa configuração corporativa como se fosse uma imagem que fosse pré-definida para ser instalada naqueles dispositivos. Então, aquele problema que todos os aparelhos num único lugar e ter todo o trabalho manual, eu posso pegar agora vários aparelhos, aí conectando com aquela questão que a gente falou, né, da logística, posso pegar vários aparelhos, distribuir eles diretamente para o usuário final. O usuário final, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento técnico, ele só vai precisar tirar esse aparelho da caixa, conectar numa rede Wi-Fi ou usar a rede de dados da operadora, e com base nesse cadastro do e-mail, ele vai então receber toda essa configuração de maneira automática. Isso é o mesmo trabalho que eu tenho para configurar 1, 2, 5 ou 5.000 aparelhos vai ser... Ou seja, além de você promover uma implantação mais rápida, vamos assim dizer, você vai respeitar e seguir toda a padronização das políticas e questões de segurança, independente do conhecimento ou não do usuário, é isso? Exato, exato. É isso, e ainda com o benefício de esse aparelho ele ficar restrito único e exclusivamente para uso corporativo. No sentido de, eu estou com o meu aparelho aqui com políticas de MDM aplicado. Aí você falou de casos, né, a gente estava conversando, né, a gente comentou de casos em que os aparelhos são vendidos, são desviados do uso ali corporativo. Aí, como está com algum bloqueio, o cara quer fazer, obviamente, o reset de fábrica para tentar se desvencilhar daquilo. Quando o aparelho terminar o reset de fábrica e tiver acesso à rede de novo, ele vai identificar que ele tem uma configuração do e-mail ali ou do número de série e aplicar tudo isso novamente. Ou seja, eu não tenho como fazer um uso corporativo desse aparelho
não tem como fazer um uso que não seja o uso corporativo desse aparelho. Ou seja, tirando a hipótese de uma conduta de má fé para desmontar e vender peça de um smartphone doméstico, de alguma maneira, se houver apenas o reset, você ainda consegue sobrescrever aquela configuração via Zero Touch. Sim, e isso fica vinculado ao e-mail do aparelho. Ou seja, a gente até sabe, né, que existem aí certas magia negra que o pessoal consegue fazer, mas o e-mail normalmente ele é uma coisa muito amarrada com cada dispositivo. Então, enfim, fica muito difícil a gente desfazer essa amarração. E outra coisa, né? Então, em primeiro lugar, a gente tenta proteger o aparelho e os dados em que o aparelho está armazenado ou tem acesso, mas, em última instância, caso a gente não consiga mais proteger o hardware, que pelo menos os dados que o aparelho teria acesso, a gente mantém, a gente preserva. Que legal. Você mencionou um ponto que eu achei muito interessante quando eu perguntei ou falei do selo Google Android Enterprise Recommended para alguns dispositivos. Você mencionou que esses dispositivos vão ter mais funcionalidades. Você poderia mencionar algumas para que o cliente e os nossos ouvintes entendam? Porque você tem hoje a opção do Zero Touch num hardware doméstico, como você acabou de falar, que dá para habilitar. Mas pensando na lista de dispositivos recomendados, algumas funcionalidades que você gostaria de mencionar para que o cliente tenha isso claro? Sim, é legal, porque assim, a gente tem esse selo Android Enterprise Recommended, ele é um selo de produto. Então, tanto dispositivos quanto as próprias ferramentas de MDM podem receber esse selo. No caso dos dispositivos, então aqui um ponto que eu queria até aproveitar a sua pergunta para esclarecer para eu ter um aparelho compatível com o Android Enterprise, eu não preciso adquirir esses aparelhos de um canal específico, eu posso ir numa loja de rua qualquer que venda aparelhos Android, adquirir esse aparelho e esse aparelho eu consigo colocar ele no modo Android Enterprise, tá? Outra questão, já respondendo mais objetivamente sua pergunta do Android Enterprise Recommended. Não necessariamente a gente vai ter mais funcionalidades nesses aparelhos. O sistema de funcionalidades vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que eu vou ter de diferente? Por exemplo, um aparelho que hoje eu compro e ele está no Android 15. Eu quero comprar e meu plano é de renovação de aparelhos, é normalmente 2 anos, 3 anos. Mas como eu quero garantir que meu aparelho vai se manter funcional durante todo esse período? Quando eu tenho esse selo Android Enterprise Recommended, eu sei que durante esses 2, 3 anos eu vou receber todas as atualizações de Android, eu vou receber mensalmente ou a cada 90 dias patches de segurança, que descobriram uma vulnerabilidade XPTO. Eu consigo endereçar essa vulnerabilidade através desses patches de segurança. Então eu consigo trazer essa previsibilidade em relação ao ciclo de vida do aparelho. Tá? Em termos do selo em dispositivos móveis, ele representa isso. Tá? A questão de, claro, você tem que ter um nível mínimo ali como eu falo, parâmetros de hardware para poder suportar, né? Eu não vou, se eu vender, por exemplo, hoje um dispositivo que está no Android 7, eu não vou conseguir garantir que eu vou receber 3 anos de atualização de Android, tudo. Então o dispositivo ele tem que estar numa versão mínima de Android, e para ele poder ser capaz de receber atualizações das versões futuras, ele vai ter que ter um hardware aí que permita, né, essas atualizações. Do lado do MDM, aí sim a gente tem, com esse selo vai representar um suporte a uma quantidade maior de funcionalidades. Tá? Então o MDM que não tem esse selo, ele talvez não traga um conjunto tão completo de funcionalidades dentro desses diferentes modos de gerenciamento que a gente comentou, em relação ao MDM que tem o selo. Muito bacana. Acho que na perspectiva de hardware, né, independente da marca, se você cliente ou você canal sabe que o seu cliente está sofrendo com ciclo de vida, porque é complexo você, numa atividade ou num ambiente corporativo, melhor dizendo, você conviver com diferentes modelos, tendo em vista que a reposição, quando é realizada por um modelo diferente, isso pode causar até questões comportamentais, né? O coleguinha vê o aparelho mais novo do vizinho de bancada, ele vai abreviar a vida útil do aparelho dele, e sobretudo essa questão de você gerenciar um mesmo modelo
por questões de performance de bateria, processamento. Então, ciclo de vida é algo que bem relevante, o ponto que o Rafael comentou. Muito legal. Rafael, a gente cobriu bem as questões de funcionalidades, políticas de segurança, mas quais outros pontos de destaque você colocaria aí ao pensarmos em inovação, em tendências quando a gente fala de Android? Hoje os aparelhos Android, eles oferecem o cliente, né, a solução de inteligência artificial do Google, que é o Gemini. Então hoje eu consigo instalar, alguns aparelhos já vêm, né, com o Gemini pré-instalado, outros eu preciso baixar da loja. Quando eu instalo o Gemini no aparelho Android, ele substitui o assistente Google, então eu passo a ter um assistente turbinado, né, com inteligência artificial. E aí eu tenho várias funções que me agregam, né, que eu posso usar não só para o meu lado pessoal, mas posso usar também para turbinar a minha produtividade no dia a dia. Então hoje a gente vê, né, muitas empresas fomentando a utilização de inteligência artificial. Então, tenta ver como você consegue melhorar o seu dia a dia e projetos internos, né, para ver se a gente consegue trazer alguma melhoria tangível. Então o Gemini no Android especificamente, ele vai permitir uma funcionalidade interessante que foi lançado no ano passado, é o Circule para Pesquisar. Então o Circule para Pesquisar ele permite que eu faça uma consulta contextualizada naquilo que eu estou vendo na tela, sem precisar sair daquele contexto. Então vamos supor, eu estou lendo um documento lá e tem uma sigla que eu não sei o que é, tem uma palavra em outro idioma que eu não sei o que significa, eu posso, sem sair do documento, acionar o Circule para Pesquisar, destacar aquele termo, e aí ele vai, naquele mesmo contexto, falar, essa sigla é isso, esse termo significa isso. Enfim, você consegue ter essa facilidade de utilização. Fora todo o universo de coisas que o aplicativo do Gemini permite que a gente faça. Então a gente consegue tirar foto de um conteúdo que a gente escreveu, por exemplo, numa tela, num quadro, e ele transformar tudo isso em texto. Eu consigo gravar um conteúdo e transformar tudo isso em texto, gerar uma ata automaticamente, resumir isso, traduzir isso, tudo de uma maneira automática e usando um linguajar comum. E aí tem uma funcionalidade que essa eu também provoco todo mundo aí para experimentar, que é o Gemini Live. É uma maneira que você conversa com a inteligência artificial usando o seu linguajar normal. A inteligência artificial responde para você, então você consegue estabelecer um bate-papo. É tipo um assistente que você tem e você não precisa só fazer os prompts, né, que é a maneira que você faz solicitações para a inteligência artificial escrita, de uma forma escrita, você vai falando com a inteligência artificial. Então eu posso, por exemplo, estou fazendo uma manutenção em alguma coisa que estou com a mão ocupada. Eu consigo, através dessa conversa, qual que é o próximo passo, aonde que eu preciso mexer aqui em seguida. E aí, além disso, a gente tem a possibilidade de usar a câmera do aparelho para o aparelho enxergar um determinado contexto e ter uma conversa com esse aparelho em relação ao que o aparelho está enxergando. Então, por exemplo, eu estou lá no meio do mato, quebrou uma peça do meu maquinário lá. Eu posso apontar para a peça e falar, qual é essa peça que quebrou? Quem que é o fabricante? Como é que eu consigo um suporte a essa peça? Então, assim, é fantástico, cara. É uma coisa que, de fato, eu provoco todo mundo para experimentar. Meu filho gosta de brincar com isso, ele aponta para as plantinhas e fala, essa plantinha aqui tá ruim, como é que eu faço para ela ficar mais saudável? Aí ele te dá uma sugestão de como que você pode fazer ali para melhorar. Você pode abrir a geladeira, mostrar com a câmera o que você tem de ingredientes assim na geladeira. Qual refeição que eu preparo com esses ingredientes que eu tenho aqui? Você pode preparar tal coisa, tal coisa. Então, assim, claro que eu dei alguns exemplos aqui fora do nosso contexto corporativo, mas é mais para fazer essa provocação. Dentro do contexto corporativo, a gente consegue também ter um assistente pessoal ali para fazer uma série de coisas, ajudar a gente a fazer uma série de coisas. Eu, por exemplo, no ano passado, participei de um roadshow e eu estava com dificuldade de fazer toda a logística dos meus voos e hotel e qual cidade que eu vou ficar quando. E aí eu joguei tudo isso lá na inteligência artificial e ela conseguiu me dar uma sugestão que, eu vou ser honesto, não usei 100%, mas ela me ajudou ali a 70%, 80%, já facilitou a minha vida. Tá? E aí um ponto interessante, pegando esse gancho da inteligência artificial, até que eu falei, né? Muitas das empresas elas simplesmente estimulam a pessoa a usar, mas aí tem uma questão, que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, do Shadow IT. Eu nunca tinha ouvido falar, fiquei conhecendo esse termo recentemente, que é quando uma tecnologia começa a ser adotada
e começa a ficar em massa, né, sendo adotada em massa, antes do TI ter controle sobre ela. Então hoje, que nem eu falei o exemplo, né, eu posso estar lendo um documento corporativo, destacar um elemento para a inteligência artificial através do Circule para pesquisar, me dar mais informação sobre ele. Mas e se o documento for um documento que tem informação sensível? Eu quero fazer isso? Eu quero que meu colaborador faça isso usando uma inteligência artificial aberta que vai alimentar uma base de dados aberta? Então, através do Android Enterprise, aí já trazendo aqui de novo para o nosso universo B2B, eu consigo, através do Android Enterprise, também limitar o escopo de atuação da inteligência artificial. Ah, eu não quero que meu colaborador use determinados recursos dentro do ambiente corporativo. Eu também consigo fazer esse controle. Claro, caso eu não tenha ali uma infraestrutura de inteligência artificial corporativa, que ela já vai me trazer essa proteção, né? Eu também consigo implementar essa proteção no nível do dispositivo de uma forma independente. Rafael, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que mensagem que você pode deixar aí para os nossos ouvintes que quiser buscar mais informações a respeito do Android Enterprise? Legal, obrigado pela oportunidade de trazer aqui também um pouco mais, de poder estender, né? A gente ir além dessa conversa, porque aqui, infelizmente, a gente tem um tempo restrito, porque não dá para cobrir, né, tudo que a gente gostaria de falar aqui no tempo do nosso podcast. Bom, além do site do Android que eu tinha comentado, né, que tem lá uma seção específica do Android Enterprise, para os parceiros que a gente oferece uma série de conteúdos de marketing, conteúdos informacionais. A gente tem uma academia Android Enterprise, que daí vou fazer o meu jabá aqui, que é a parte de treinamentos. Então a gente tem treinamentos certificados do Google, então você pode gratuitamente, cadastrando-se nessa academia Android Enterprise, conhecer mais sobre a plataforma, conhecer mais. Se você trabalha com vendas, você consegue ter ali informações de como agregar valor num discurso de vendas quando você trabalha com dispositivos Android ou com MDM. Você trabalha tecnicamente com a plataforma, vai te dar informações de como implementar melhor uma solução envolvendo Android Enterprise, suportar a solução. Então você trabalha com pós-vendas. Eu trabalhava com pós-vendas numa função anterior, e eu lamentei muito quando eu conheci esse treinamento aí, de eu não ter feito esse treinamento antes, que teve um monte de coisa que eu tive que aprender na raça e que esse treinamento entrega de mão beijada. Tá? Então, para um conhecimento mais formal em relação a tudo que a gente falou aqui, a gente tem essa academia Android Enterprise. Como eu comentei, é tudo gratuito. A gente tem ali uma miríade de treinamentos, mas 3 deles são certificados, então você pode obter um certificado oficial do Google para colocar no currículo. Tá? Então, acho que é um recurso interessante, além de que, para as empresas que fazem parte do nosso programa de parceria, a gente oferece também todo o suporte de utilização de material, conteúdo de marketing e tudo mais. Muito legal, Rafael. Bom, quero te agradecer pela participação no nosso podcast e deixar uma mensagem final para vocês de que, na perspectiva de quem é canal da Prime Interway, nós vamos ter novidades importantes aí nessa capacitação e conteúdo envolvendo argumentos e toda a parte de treinamentos para que vocês estejam cada vez mais afiados na condução dos projetos, e também para os clientes, que muitos já conhecem o nosso showroom e muitas das vezes até estabelecem contato para informações a respeito de características técnicas e até outras questões de impacto na operação. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.